Amados irmãos, pastor Davi Bueno, vamos aqui para a segunda parte da nossa lição e estamos estudando a lição de número 13, o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. E agora estamos aqui no tópico 2, que vai falar sobre a vida eterna com Cristo. Antes, quero desde já pedir que você que está chegando se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, pois é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas e mais grupos através da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui no comentário do Bispo Abner Ferreira, eu aproveitei e grifei aqui que diz, olha, essa exposição que envolve a vida como dádiva de Deus é feita num contexto cristológico e soteriológico. Então aqui a frase, ela afirma que a exposição, ela abordará a vida como um presente de Deus e a explicará a partir de duas perspectivas teológicas centrais. A primeira, a cristológica, que foca em Jesus Cristo, seu papel no plano de Deus de efetuar tudo o que dele estava escrito, e a soteriológica, que trata sobre a salvação e como a vida se torna um dom redimido por meio da fé. Então aí nós passamos a entender o porquê que o bispo ele já começa a falar sobre crer em Jesus Cristo e receber a palavra de Deus, que é o tópico 2 e o item 2. Então nós vamos falar sobre esses dois aspectos. Então, primeiro, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Se você deseja a vida eterna e sabendo que esta vida emana de Cristo, então você precisa acreditar nele. Afinal de contas, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé primeiro é o firme fundamento. A fé é a base para que nós possamos alcançar a vida eterna. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deixa eu mostrar para você. Olha o que diz a palavra do Senhor na carta aos Romanos. A carta aos Romanos, para quem não sabe, é uma carta que ela tem como um texto, um título, ou um texto áureo, podemos dizer assim, que ela fala que o justo viverá da fé. É o principal tema da carta aos Romanos. Aqui sempre nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele falando acerca da fé. E aqui no início da epístola, capítulo de número 1 e o versículo de número 5, o apóstolo diz que esta fé, ela tem que ser acompanhada de obediência, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome. Ou seja, uma fé que é acompanhada de obediência. Aí nós vamos lá para o final da epístola, capítulo de número 16, e o versículo de número 26, que vai dizer: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Ele fala sobre a mesma coisa, uma fé que tem que ser acompanhada de obediência. E nós temos um exemplo clássico disso, que é a própria vida de Abraão. Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas tão somente, meus irmãos, ele sair da sua terra, ou melhor, somente ele ouvir a palavra de Deus não era o suficiente. Ele precisava ouvir e ele precisava atentar em colocar em prática aquilo que Deus estava falando com ele. Então, ouvir a palavra de Deus, muitos estão ouvindo,
Mas muitas das vezes existem coisas que não trazem um efeito da pessoa viver esta vida que emana em Cristo, nesta vida, de uma experiência nova, de viver novidade de vida concernente à vida espiritual, pelo fato que ele só ouve, mas não coloca em prática em sua vida. A Bíblia fala que tudo foi imputado a Abraão por justiça, porque ele acreditou, porque ele teve fé. Então esta fé, ela aborda a vida como um presente divino, que foi corrompido pelo pecado, mas que foi renovado por Cristo Jesus, nosso Senhor, através do sacrifício na cruz do Calvário. E aí, aqui em Romanos, capítulo 10, no centro, parte central da Epístola aos Romanos, versículo 17, Paulo, ele diz que esta fé que é acompanhada de obediência, olha lá, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aí eu começo a entender o porquê que o bispo Abner Ferreira, no tópico 2, item 2, ele justamente coloca sobre a importância de nós recebermos a palavra do Senhor, nosso Deus, porque isto aqui é uma conexão entre o crer e o obedecer. Você acredita em Deus, e a maior prova de que você disse que crê é o fato de você viver uma vida de obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ver um texto bíblico aqui, tá? Um texto bíblico até mesmo que foi o próprio bispo Abner Ferreira que ele coloca para a nossa meditação. Evangelho de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem é que será beneficiado através dessa promessa de vida eterna e que passou da morte para a vida? Jesus diz: quem ouve a minha palavra e acredita. Este ouvir, vou mostrar para você no outro texto bíblico, que não é simplesmente ouvir, mas isto aqui fala de você obedecer, de você colocar em prática na sua vida espiritual. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao 27, o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre os dois alicerces. E ele diz: todo aquele, pois, que escuta, ou seja, que está ouvindo, estas minhas palavras, e aí ele diz, e as pratica, ou seja, coloca em prática no seu viver, Jesus disse: assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí Jesus diz, versículo 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, está entendendo? Que somente ouvir não é tudo. Você tem que ouvir e você tem que colocar em prática na sua vida. Jesus disse: compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. E aqui nós entendemos que quando o Senhor Jesus está falando de casa, ele está falando de nós mesmos, que somos a casa, a morada do Espírito Santo, a morada de Deus. E aí, nós vamos ver aqui também, para encerrarmos essa segunda parte, a relevância de praticar a palavra de Deus. Ou seja, nós vamos ver aqui a importância de se colocar em prática a palavra do Senhor nosso Deus em nossa vida. O bispo Abner Ferreira, eu grifei aqui, ele destaca, tá? Dizendo aqui
que no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo, foi claro ao afirmar que não é suficiente conhecer a palavra de Deus. E aí nós temos um exemplo clássico disso, que é o próprio Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era mestre em Israel. Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um concílio religioso, formado por 70 anciões que tinham a responsabilidade de verbalizar a palavra de Deus à nação de Israel. Mas nós vamos ver que, por maior conhecimento que Nicodemos tinha, o Senhor Jesus disse para ele sobre a necessidade que havia de nascer de novo. Por que o Senhor Jesus disse isso? Vamos ver como se portava os fariseus, os religiosos daquela época. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo de número 23. Então vamos lá. Versículo 3. Olha o que o Senhor Jesus, ele diz para o povo. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, referindo-se aos escribas e fariseus. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Ou seja, ele estava falando de pessoas que tinham a responsabilidade e sabiam verbalizar a palavra de Deus, mas não tinham o mesmo comprometimento de viver aquilo que elas pregavam. E aí não resolve, não adianta. Mas o Senhor Jesus também, para aqueles que muitas das vezes nós vemos aí que se escandalizam com tudo e ficam através dos escândalos, essa é a grande verdade, arrumando meios, podemos dizer assim, para abandonar a fé, para deixar a Jesus. E eu costumo dizer que Jesus, ele não tem culpa da infidelidade e do escândalo de muitos. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Está escrito no Novo Testamento. Então Jesus, ele não diz, afaste deles, fique longe de, não. Jesus estava dizendo, observai, pois, e praticai tudo que vos disserem. Mas não procedam em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Isso que o Senhor Jesus disse. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, tudo que eles fazem para ser visto. Eles não fazem por amor, eles não fazem por dedicação às vidas que se aproximam para aprender a palavra de Deus. Aí ele continua, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, se vestem diferente de todos, porque querem ser conhecidos como mestres e senhores. Isso que Jesus estava dizendo. Versículo 6. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Versículo de número 7. E as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Então isto aqui significa que quem busca o orgulho e a vaidade diante de Deus, irmão, peca. Mas quem se humilha, como John Wesley disse, cumpre a vontade de Deus. E aí nós terminamos aqui a parte 2 dessa lição. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.